Olá, mulheres queridas. Meu nome é Márcia Barros, eu sou do Conexão Mulher e eu quero trazer hoje uma palavra que o Senhor tem falado muito ao meu coração e tem a ver com a maternidade. Eu sei que muitas mamães seguem esse canal e são abençoadas por ele, e eu tive a honra de ser convidada pela minha amiga Paula, uma querida, a qual eu agradeço pelo convite. E eu queria deixar com vocês um pouquinho, uma rápida reflexão para essas mamães lindas que acompanham esse canal. Nós sabemos que a maternidade é um desafio, é uma caminhada tão linda, tão cheia de surpresas. Não tem uma forma exata de ser, não tem uma receita infalível. Não há escolas que formam mães, não há faculdades, não há cursos de pós-graduação, graduação, doutorado, pós-doutorado, não há. A vida de uma mãe, ela é exercida no seu dia a dia, de acordo com a porção que o Senhor vai depositando sobre ela, dia a dia. Eu costumo dizer que na prática, a teoria é outra. Nós podemos ler vários livros e devemos fazer isso. Bons livros nos instruem, nos ajudam. Podemos ouvir experiências de outras mães e isso é maravilhoso. Mas nada vai fazer da sua história a não ser o seu dia a dia com o seu filho. E para isso, nós contamos com o Espírito Santo. Podemos receber dele a capacitação que vem do alto, a sabedoria que vem do alto. E essa sabedoria está disponível para mim e para você. Eu conto muito com ela na minha vida maternal e eu tenho desfrutado dessa sabedoria, porque eu tenho pedido, porque a Bíblia diz que aquele que pede sabedoria, o Senhor dá deliberadamente, ou seja, Ele dá abundantemente. Mas há necessidade de um desejo, que uma mãe tenha esse desejo, esse querer de ser sábia, de ser uma mãe segundo o coração de Deus. Esse é o caminho. E nós temos esse caminho, que é o Senhor, para nos ajudar nessa caminhada. E a minha reflexão hoje está baseada em 2 Reis, capítulo 4. É uma passagem muito conhecida e eu quero ler aqui alguns versículos com vocês. E diz: o milagre do azeite. Certo dia, uma mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. E ela disse: teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor e está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou: como eu posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou a porta em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Só até aqui. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, vocês já devem ter ouvido várias pregações sobre ela. E você deve estar me perguntando, eu sei que é a história de uma mãe com 2 filhos, né? Que experimentou o milagre. Então, o que você vai falar sobre isso? Primeiro, eu quero falar do tema desse capítulo, que é o milagre. A maternidade é um caminho de milagre, de muitos milagres. Na verdade, é um caminho de milagres. Como assim milagres? Milagre é aquilo que você espera que aconteça, mas você não tem condição nenhuma de fazer aquilo acontecer. E é uma coisa que você deseja muito, mas
nas suas mãos você não tem nada que possa fazer vir a tornar aquela situação como você queria. Então, você espera um milagre, você clama por um milagre. E eu quero te dizer que a maternidade, o maternar, a maternagem, que é essa esteira que nós caminhamos desde o primeiro dia que nós sabemos que estamos grávidas. Naquele momento você se torna mãe. E esse caminho, desde o primeiro momento que você pega o seu exame positivo, ali se estabelece um caminho em que você vai precisar de muitos milagres. E mais que isso, você vai viver muitos milagres. A vida com o Senhor nos permite esses milagres. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não há como termos vida se não for através dEle. Não há como seguirmos um caminho certo se não for através dEle. E na maternidade não tem outra forma também. É pelo Senhor. Então eu quero deixar isso com você, minha querida. Naqueles dias que você não sabe o que fazer, não sabe o que falar, eu quero te dizer e te lembrar que a maternidade é um caminho de milagres. E o Senhor está presente para te amparar, para te direcionar, para te ensinar como fazer, a hora que fazer, do jeito que tem que ser feito. Nós não temos condições de ser boas mães se nós estivermos longe do Senhor. A Bíblia fala que até o melhor pai erra com seu filho, mas ele não. E nós temos disponível para nós esse acerto que vem do céu. Então, quando você passar por uma situação difícil com seu filho, creia que tem um milagre para você. Independente da situação que você estiver vivendo. Pode ser uma situação de doença, pode ser uma situação financeira, pode ser uma situação de vícios, pode ser da mais simples à mais complicada aos seus olhos, porque aos olhos do Senhor, Ele se importa conosco em todo o tempo. E os milagres dele estão disponíveis para nós. Creia, mamãe, no milagre, que você vai experimentar esse milagre na sua maternidade. E aí, nós vemos aqui que o esposo dessa senhora faleceu e deixou ela sem nada. E os cobradores queriam levar os filhos dela como pagamento das dívidas. Você imagina como essa mãe se sentiu? Você que é mãe, eu não posso nem pensar nisso. Me dá uma batedeira no coração. Eu daria minha vida por eles. Pelos nossos filhos nós fazemos isso. E ela foi pedir ajuda, socorro para esse profeta. E ele, ao invés de... eu gosto de ler a Bíblia e deixar a minha imaginação fluir. E você pode imaginar, eu fico pensando, puxa vida, chega uma viúva aflita, triste, desesperada, pede ajuda para um profeta que conhecia o esposo dela, que certamente conhecia a família, conhecia toda a situação que eles viviam, e ele fala simplesmente assim: o que você tem em casa? Eu penso que ela deve ter pensado assim, mas não é possível, ele sabe que eu não tenho nada. O que eu tinha eu perdi, que era meu marido. Agora me sobrou os filhos, talvez uma geladeira vazia, contas para pagar. Ele foi me perguntar o que eu tenho em casa. E ela diz, essa mãe também era uma mãe muito íntima com o Senhor, que acreditava nos seus profetas. E ela simplesmente respondeu, tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então Eliseu libera uma palavra profética para ela. No meio do nada,
E eu quero chamar a atenção aqui, mamães. Muitas vezes, no olho do furacão, no momento que você mais precisa de ajuda, Deus vai levantar uma pessoa para te ajudar nessa caminhada, para te dar uma direção. Muitas vezes essa direção vai parecer loucura, como quando eu leio me parece assim, não é possível que ele fez isso com essa senhora que estava precisando. Ela estava precisando era de uma oferta, de uma cesta básica, e ele fala para ela pegar as vasilhas, pedir à vizinhança. Pensa, imagina comigo, como que ela ficou? O coração dela deve ter ficado assim, não é possível que isso está acontecendo comigo, mas eu vou fazer, que eu creio nos profetas. E aí, ela fez. Ela pediu à vizinhança várias vasilhas, eu imagino que ela encheu a cozinha dela, a sala dela de vasilhas vazias. E aí o profeta disse, vai para sua casa, entre com os seus filhos na sua casa, feche a porta e derrame azeite em cada vasilha e vai separando o que você for enchendo. Entra para sua casa e fecha a sua porta. Me traz aqui essa palavra outro ensinamento. Muitas vezes a educação dos nossos filhos precisa que seja feita só entre você, o seu esposo e os seus filhos. Conselhos são bem-vindos. Livros, como eu disse, são maravilhosos, nos ajudam muito, tem excelentes literaturas. Ter um tempo com a palavra de Deus, orando e buscando direção nesta palavra de Deus maravilhosa, nós teremos certamente muitos milagres que o Senhor vai falar conosco por aqui. Mas a educação que você dá para os seus filhos tem que ser de comum acordo entre o seu esposo. Então, somente, quando você for dar a direção para o seu filho, que seja entre as quatro portas, entre as quatro paredes, dentro da sua casa. Não chame a atenção dos seus filhos na frente de outros. Corrija o seu filho dentro da sua casa. Não exponha seu filho, não exponha a vergonha dele. Não desautorize o seu esposo quando ele der uma direção para o seu filho. E que ele também não faça isso. Isso tudo acontece no íntimo da nossa casa. É lá que os nossos filhos são estabelecidos. É lá que eles recebem a nutrição emocional, espiritual para a vida deles de adulto. Então, não deixe que pessoas de fora entrem, deem palpite, deem conselhos fora da palavra de Deus. Seja seletiva com as suas amizades. Seja seletiva com quem fala na sua vida, com você. Essa mulher, ela estava passando um momento muito difícil. Ela podia ter saído na rua e gritado para os vizinhos, gente, me ajuda, estou passando necessidade. Mas ela foi no profeta, porque ela cria que Deus falaria com ele para falar com ela. Nós podemos contar com outras mamães, mulheres de Deus, mulheres que você olha e se tornam referência para você. Não que elas sejam perfeitas como mães, elas vão errar, todas nós vamos errar. Mas seja seletiva com quem você vai pedir conselhos. Não abra seu coração para quem sequer abre a Bíblia. Nós podemos sim contar com pessoas para nos ajudar, como essa viúva contou com o profeta. Mas ele era um homem de Deus, que buscava o Senhor, que tinha intimidade com Ele e que deu uma direção para ela. E outro ensinamento muito lindo que eu quero deixar com vocês aqui agora está no versículo 5, que diz assim, que ela foi embora, fechou a porta em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas. Ela obedeceu o que o profeta disse a ela. E o que mais me chama a atenção neste versículo é a parte final dele, que diz assim, começou a encher as vasilhas que eles traziam, que os filhos dela pegavam e levavam para ela. Eu fico imaginando eles, aqui a Bíblia não conta a idade deles,
Mas fico imaginando cada um pegando a vasilha, levando, e ela enchia. E aquele óleo não acabava, não acabava, não acabava. Mas eu quero deixar outro ensinamento poderoso aqui para você, mamãe. Os filhos dessa viúva pegavam as vasilhas vazias e quando eles chegavam na presença dela, ela os enchia. E esses filhos saíam com vasilhas cheias da presença dela. Eles chegavam com vasilhas vazias e saíam abastecidos. O que eu quero dizer com isso? E aí eu quero fazer uma pergunta para você, mamãe. Como os seus filhos têm saído da sua presença? Como eles têm saído de um encontro com você? Hoje nós temos tido tantas mulheres que chegam e falam, não sei o que faço com meu filho, ele não me obedece, ele está pegando o caminho das drogas, ele não quer mais ir à igreja, ele não quer saber de Deus, ele está revoltado, ele trata a gente de forma grosseira. E eu fico me perguntando, o que será que esse filho encontra nessa mãe? Quando ele vai até ela. E aí eu quero até dar alguns exemplos. Por exemplo, a gente é mãe, uma vez mãe para sempre. Eu não tenho filhos pequenos, mas tenho um filho casado e tenho outro de 22 anos, um de 24 e um de 22. Então, eles não são pequenos. São outras demandas, entendeu? Mas eu continuo sendo aquela mãe, completamente comprometida com eles, emocionalmente, espiritualmente. E quando as crianças são pequenininhas, elas têm uma demanda diferente. Então, a criança com 3 aninhos, ela chama a mãe o dia inteiro, não é? É assim, eu já passei por isso. É cansativo, é exaustivo, é desgastante, que cansa o nosso físico, cansa a nossa mente. E você fala a mesma coisa o dia inteiro. Mãe, pode isso. Mãe, eu quero. Mãe, pega isso. É tão lindo, mas é cansativo. E muitas mães não têm parado para olhar aquela criança. Às vezes ela só quer atenção. Já viu? Às vezes elas falam, mãe, quando você chega lá, o que foi, meu filho? Não, nada não. Acontece. O importante é nós, nesse momento do encontro, tivermos um encontro de verdade com os nossos filhos. Olho no olho. Vamos ouvir o que eles querem falar. Muitas vezes é para nada, mas muitas vezes eles estão pedindo socorro, eles estão com alguma angústia, mesmo criança pequena. Às vezes estão assustados, com medo, às vezes estão assistindo um filme, um desenhozinho que você pôs ele para assistir e tem alguma coisa lá que afligiu o coraçãozinho dele. Ele vai te chamar na hora. Às vezes ele não sabe o que falar para você. E nem você tem a obrigação de decifrá-lo naquele momento. Mas esteja com ele. Fique junto dele. Perceba a necessidade dele. Não deixe ele sair de vasilhas vazias. Nós somos mães e recebemos o dom de Deus de gerar. Nós recebemos o dom de Deus de amamentar com o nosso leite materno. Mas essa alimentação, ela permanece a vida inteira. É uma alimentação emocional, espiritual. E quando os filhos são mais velhos, por exemplo, adolescentes, às vezes eles estão naquela fase difícil do adolescente e te chama e você vai tentar falar com ele e ele não entende o que você está falando. Mas é importante que você esteja lá, que ele saiba que pode contar com você, que você é um porto seguro. Mas ele não vai sentir você um porto seguro se você fala, o que foi? E está com o seu celular teclando com alguém, olhando redes sociais. As redes sociais têm distraído muito as mamães e elas não têm percebido. E o coraçãozinho delas vai para muito longe dos filhos.
E os filhos estão pedindo socorro, estão com fome de amor. Hoje morre-se muito mais por fome de amor do que por fome biológica, de comida. O que a fome de amor gera? Gera tantas doenças psicossomáticas, porque falta a presença. Gera ansiedade, hiperativismo, gera déficit de atenção, ansiedade, pânico. Pessoas estão morrendo de depressão. E muitas vezes a causa foi lá atrás, por causa de uma mãe que não deu atenção, que deixou o filho sair da presença dela com vasilhas vazias. Nós não teremos a resposta para eles o tempo inteiro. Nós não temos obrigação de dar a solução para eles o tempo inteiro. Mas nós podemos ser esse abraço, ser esse olhar, ser essa palavra que diz: eu te amo, vai passar. Eu estou aqui, eu estou orando por você. E Deus vai fazer nessa situação. Nós podemos ser simplesmente ouvido. Muitas vezes as nossas crianças, adolescentes principalmente e adultos, precisam ser ouvidos. Precisam de alguém que pare e lhes dê atenção só para eles falarem e rasgarem o coração deles, sem medo de serem julgados, culpados, recriminados. Precisamos do toque. Você não vai ter a solução, como eu já disse, mas você tem um abraço. Ele vai sentir seu cheiro. Não deixe seu filho sair de coração vazio da sua presença. Enquanto nós temos os nossos bebês, nós alimentamos eles com leite materno. Mas depois que eles não mamam em nós, a nutrição continua. Então eu quero dizer e perguntar para você como os seus filhos têm saído da sua presença. Você é aquela mãe que ele se lembra e tem prazer de falar: minha mãe é assim. Será que o seu filho pequenininho fala: eu vou contar para minha mãe, porque ele sabe que você é aquela mãe presente, pontual, que é a resposta para ele, para quando ele precisa? Será que seu filho adolescente, mesmo às vezes sendo meio revoltado, que é um pouco, talvez, não diria próprio da idade, mas tem algumas nuances que isso acontece por causa dos hormônios? Será que quando ele lembra de você, quando ele está longe de você, ele não sente aquela paz de pensar: eu tenho uma mãe, eu a amo, eu posso até não saber falar que a amo, mas eu a amo, e eu sei que ela me ama? Como seus filhos têm saído da sua presença? Precisamos encher os nossos filhos com esse azeite do amor, da intercessão, do cuidado, do interesse. Se interesse pelos seus filhos, mamães. Se interesse pelas coisas mais simples, das coisas mais simples até as mais complicadas. Valorize. Valorize o que seu filho faz, o que seu filho fala. Instrui-o. Discipline-o. Mas não deixe ele sair de vasilhas vazias da sua presença. Essa é a minha palavra para você. Esse é o meu alerta. O mundo está precisando de mães. Se você não tem filhos, se você ou já tem filhos que já estão casados, talvez tenha outros filhos espirituais que Deus quer te dar. E você pode ser essa mãe que ampara, essa mãe que acolhe, não só os filhos biológicos, mas filhos espirituais, filhos do coração. Mãe é amor. Mãe é resposta, é consolo. Mãe é ternura, é beijo, é cheiro. Nós somos os nossos 5 sentidos e é isso que alimenta a nossa alma e faz o nosso emocional ser forte. Olhe nos olhos do seu filho. Ouça o que ele tem para dizer. Deixe que ele sinta o seu cheiro. Fale que você o ame.
o ama. Toque-o, ore por ele, impõe suas mãos sobre ele. E não esqueça de abraçá-lo, de trazê-lo para perto de você, do seu coração, para ele sentir você. Eu quero deixar uma frase para você ser fortalecida na sua estrada, na sua jornada linda de mãe. Fale de Deus para os seus filhos e não cesse de falar dos seus filhos para Deus. Que Deus te abençoe.